Diz assim o texto bíblico: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos. Vamos orar? Senhor bendito, louvado seja o teu nome, por tua misericórdia e por tua bondade conosco. Senhor, a nossa vida pertence a ti. Nós nos alegramos pela grande salvação que nos concedeste. Não apenas pela salvação futura, mas pela salvação presente, da obra do teu Espírito Santo operando no nosso coração. E agora que teu Santo Espírito fale ao nosso coração pela palavra do Senhor. Que ele ilumine a nossa mente para compreendermos claramente o teu ensinamento. Que ele abra os olhos do nosso coração para que esta mensagem fique de fato gravada no nosso íntimo e nos transforme de dentro para fora. Ó Deus, nós suplicamos, fale ao teu povo na manhã desse domingo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Todos vocês, ou a maioria, deve saber que a Bíblia Sagrada, ela pode ser dividida em duas partes: o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Você encontra 4 evangelhos, você encontra um livro histórico, você encontra um livro de profecia falando sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo, e você encontra tantas outras cartas, epístolas, onde os apóstolos do Senhor Jesus simplesmente ensinaram para igrejas, ou colocaram de forma bem clara para a igreja, os ensinamentos do Senhor Jesus. O que eu acho interessante é que nesses 27 livros do Novo Testamento, o tema central, a tônica central, é a ressurreição do Senhor Jesus. Todos eles apontam e falam sobre a ressurreição de Jesus e as implicações dessa ressurreição para minha vida e para a tua vida, como foi também para os cristãos no primeiro século. A ênfase do Novo Testamento, a síntese do Novo Testamento é: Cristo está vivo, aleluia, Ele está vivo. O que isso significa para nós? Quando eu e você voltamos a nossa atenção para esse texto no Evangelho de João, nós percebemos algumas dessas implicações. E antes de nós analisarmos essas explicações, só gostaria que você observasse claramente, o texto continua dizendo que não foi agora no início daquele primeiro dia da semana, mas na tarde daquele primeiro dia da semana. É o mesmo dia, versículo de número 1, começa o dia, versículo de número 19, se estende para a tarde daquele dia. No início, ele aparece para Maria Madalena. À tarde daquele dia, ele aparece agora para os seus discípulos que estavam reunidos. O texto diz que eles estavam em um local, portas trancadas, eles estavam apavorados. Se o líder deles havia sido morto, e havia sido morto pela morte da crucificação na sexta-feira anterior, seria muito natural você entender que eles estivessem amedrontados agora. Muito natural que eles temessem que algumas das autoridades judaicas viessem atrás deles. Então, trancadas as portas, ali estavam os discípulos, 10 deles apenas. Judas já havia cometido suicídio. Judas já havia se enforcado. Tomé não estava entre eles. Jesus vai aparecer mais tarde para Tomé, mas 10 deles estão ali. E Jesus veio e ele se colocou entre eles.
E aquela atitude do Senhor Jesus, aquele procedimento do Senhor Jesus, ensinou alguma coisa para eles e ensina para mim e para você, na manhã desse domingo. As palavras do Senhor Jesus para aquele grupo ensinou algumas coisas para eles e ensina para mim e para você nesse momento. Então eu gostaria de convidar você para olhar para esse texto, sobre a perspectiva de procedimentos e palavras desse Cristo ressurreto. Dê uma olhada nos primeiros procedimentos. O texto diz no versículo de número 20, que Jesus apareceu ali, mostrou-lhe as mãos e o lado, e eles se alegraram grandemente ao verem o Senhor. Mas no versículo de número 19, diz que as portas estavam trancadas. Como que Jesus apareceu entre eles se todas as portas estavam trancadas? Teria Jesus Cristo de alguma maneira passado pela parede? Teria Jesus atravessado a porta? Teria Jesus simplesmente se colocado ali naquele lugar, entre eles, no meio deles, se as portas estavam fechadas, elas não foram abertas, e de repente Jesus se colocou entre eles? Outros textos bíblicos dirão que Jesus Cristo comeu peixe, mas Jesus aparecia entre eles de uma maneira inexplicável. Em nenhum momento anterior na humanidade você tem uma descrição de uma experiência como essa. É bem verdade que no Antigo Testamento o Senhor Deus aparecia, mas Ele aparecia na forma de um anjo. Ele não aparecia na forma humana. É bem verdade que lá no Antigo Testamento você vê as chamadas manifestações, as cristofanias, Jesus aparecendo de maneiras variadas, em formatos variados, mas agora não, agora é Jesus, no corpo humano, mas Ele é mais do que humano, e Ele vai em alguns lugares que outro ser humano não consegue ir. Ele se apresenta a alguns lugares, Ele atravessa algumas barreiras materiais que outro ser humano não consegue atravessar. E Ele estava presente entre eles. Aqui está a primeira lição que eu gostaria que você saísse daqui essa manhã, com ela gravada na tua mente e no teu coração. O Cristo vivo, o Cristo ressurreto é aquele que pode ir a lugares que ninguém mais consegue. Ele pode atuar na sua vida, Ele é muito mais do que um médico, do que um conselheiro, do que um amigo, do que um amante. Ele penetra em áreas da minha vida, em áreas da sua vida, que nenhuma outra pessoa consegue fazê-lo. Somente Jesus Cristo atinge o mais profundo do meu coração. Aquelas regiões que muitas vezes eu e você, nós não sondamos ainda, nós não extraímos essas coisas. Ali Ele se faz presente. Ali Ele é poderoso para atuar. Não importa quantas barreiras materiais você mesmo já tenha colocado na sua vida, não importa quantas barreiras materiais outras pessoas tenham colocado naquelas áreas mais profundas da tua vida, ocultas para muitos, mas para Ele, patentes, claras. E Ele é poderoso para atuar ali, Ele é poderoso para penetrar ali. Essa é uma verdade que traz cura para o meu coração. Essa é uma verdade que deveria trazer cura para a tua vida. Aquelas áreas da nossa alma que são ocultas, essas áreas são territórios familiares para Jesus. Ele é poderoso para atuar nelas. Essa é a primeira lição. A segunda lição do procedimento do Senhor Jesus não foi apenas que Ele foi para um lugar onde ninguém mais podia estar, ou Ele atravessou portas, paredes que ninguém mais podia fazê-lo, mas o versículo de número 19 ainda diz que os discípulos estavam amedrontados, e amedrontados como eles estavam, portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus se colocou entre eles.
Aquele era apenas o terceiro dia de uma grande perseguição. Ou seja, o medo deles era de fato natural, mas eles estavam temerosos, eles estavam aflitos. E no momento em que os discípulos estão com medo, Jesus vem ao encontro deles. Jesus toma a iniciativa e ele se faz presente com eles. Eu não sei quanto a você, mas eu, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, também, há tantas coisas que me fazem ter medo. Eu tenho medo de não saber responder corretamente na hora da morte. Se eu conseguirei de fato expressar claramente a minha fé e a minha confiança no meu Redentor. Eu tenho medo de perder uma pessoa que eu amo. Eu não consigo ver como seria a minha vida sem aquelas pessoas que fazem parte do meu dia a dia e compartilham todas as áreas, se elas não estivessem lá. Eu tenho medo de que os meus filhos se desviem dos caminhos do Senhor e não mais voltem para o meu Redentor. Isso amedronta o meu coração. Eu não sei qual é o seu medo, mas você também tem medos. E a grande lição consoladora e confortadora para nós nesse texto é que em meio ao nosso temor, Jesus busca comunhão conosco. E a intimidade do Senhor Jesus, que é o nosso consolo. A terceira lição desse texto está justamente no fato de que Jesus esteve ali e se pôs no meio deles, versículo de número 19. Ou seja, Jesus conforta os seus discípulos em um momento de dor, de medo, de pânico, com a sua presença, meramente com a sua presença. Ali ele estava e ali ele consola os seus discípulos. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram a alegria e o consolo da presença de alguém que de fato o ama em momento de angústia. Eu sei que a Bíblia Sagrada fala sobre a vida de Jó, aquele homem que em um determinado momento ele perdeu todas as coisas, mas que os seus amigos vieram e eles estiveram com ele, e com ele ali, por um tempo eles ficaram, e no momento que eles ficaram com o Senhor Jesus, aliás, com Jó foi consolado com a presença dos seus amigos. Foi no momento que os amigos de Jó começaram a falar, é que o consolo acabou. Foi no momento que eles começaram a falar, é que as acusações começaram a acontecer. Mas naquele instante que eles apenas estavam com ele, assentados ali, vendo o sofrimento, houve consolo. Não menospreze a presença de alguém que te ama na hora da aflição. E não existe ninguém que te ama mais do que Jesus Cristo. Um dos termos que a Bíblia Sagrada coloca para Jesus é Emanuel, Deus conosco. O que eu acho interessante é que aquele foi o nome que Jesus recebeu antes do nascimento dele, mas depois, em toda a vida, ninguém mais o chamou de Emanuel. Eles o chamaram de Cristo, eles chamaram de Filho de Deus, eles o chamaram de Cordeiro de Deus, eles o chamaram até de outros nomes, que não eram assim tão honrosos. Mas Emanuel foi somente lá, antes do nascimento. Mas depois da ressurreição, quando ele aparece aos seus discípulos, ele diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando ele diz, eis que eu estou convosco, ele está simplesmente lembrando os seus discípulos, Emanuel, Deus conosco. O que o Cristo vivo fez para consolar aqueles discípulos dele? Primeiro, ele atravessou e se colocou entre eles, algo que nenhum ser humano havia feito. Em segundo lugar, ele os procurou em meio ao temor e ao medo deles. Em terceiro lugar, ele simplesmente se fez presente. E é isso que ele continua fazendo comigo e com você. Mas isso que ele fez. O que ele disse? Observe o que Jesus disse para eles.
Quando ele se coloca entre eles, e eles se alegram, versículo de número 20. Verso de número 21, ele diz: paz seja convosco. E ele já havia dito no versículo de número 19, paz seja convosco. É interessante notar o que significa a palavra paz aqui, porque essa palavra paz é shalom. Shalom aleichem. É uma maneira, é uma saudação costumeira entre os árabes. Quando Jesus diz shalom, shalom é uma palavra que na Bíblia Sagrada ela abrange muito mais do que meramente uma tranquilidade relacional. Shalom significa aquilo que está completo. E é interessante porque depois que Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado, uma das primeiras palavras que ele disse depois daquilo para os seus discípulos foi: a paz esteja convosco. É como se ele estivesse dizendo: lá na cruz do Calvário eu paguei o preço para que a sua vida agora fosse completa, para que você tivesse plena paz, para que você tivesse livre acesso à presença de Deus, para que o Senhor Deus nunca mais olhasse para você como um filho da desobediência, para que você nunca mais fosse alvo do castigo e da ira do Senhor Deus, porque eu recebi toda a ira de Deus lá na cruz do Calvário, para que você recebesse agora todo o amor de Deus na sua vida. Paz seja convosco. Shalom. O sacrifício na cruz do Calvário garantiu essa paz da verticalidade, do meu relacionamento com o Senhor Deus, para que os meus relacionamentos horizontais, eles sejam caracterizados pela paz. O sangue de Cristo cobriu todas as ofensas. E é interessante que quando Jesus disse paz seja convosco, uma das primeiras coisas que ele fez foi estender as mãos, mostrar para os discípulos os cravos. É como se ele dissesse: eu já paguei o preço, e vocês agora podem ter paz com Deus. Vocês podem andar em intimidade com o Senhor Deus. Eu já comprei esse preço para vocês. Paz na Bíblia Sagrada abrange muito mais do que um mero relacionamento. Sim, abrange o meu relacionamento com Deus, mas abrange também o meu relacionamento com o próximo. Abrange o meu relacionamento comigo mesmo. E você bem sabe que tantas vezes você não está em paz com você mesmo. Tantas vezes você diz: eu deveria ser melhor, o que eu fiz foi errado, eu não estou satisfeito com a vida que eu estou vivendo, eu gostaria de mais, e você mesmo começa a se culpar por algumas coisas, revelando que você não está em paz consigo. Que ainda que tenha havido uma conversão, uma volta para Deus, ainda que tenha havido um relacionamento com outras pessoas, no seu íntimo, você sabe que há uma guerra interna. Mas Jesus se apresenta para os seus discípulos e diz: paz já foi paga, o preço já foi pago, na cruz o sangue já foi derramado, e você agora pode ter paz. Shalom. É a primeira coisa que o Senhor Jesus nos dá. A segunda coisa que o Senhor Jesus disse aos discípulos se encontra no versículo de número 22. Aliás, eu seria o 21, mas eu vou mudar aqui. Dê uma olhada no versículo de número 22. Diz que quando Jesus disse para eles sobre a missão: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Versículo de número 2 diz: recebei o Espírito Santo de Deus. E ele soprou nos discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui está entre os 10, é claro que lá em Atos capítulo de número 2, o Espírito de novo descerá sobre eles e ele habitará com toda a igreja. O que é interessante é que naquele momento em que Jesus sopra sobre eles e diz para eles: recebei o Espírito Santo, nós precisamos lembrar quem é o Espírito Santo em toda a Escritura Sagrada. O Espírito Santo na Escritura Sagrada é o Espírito de poder. Em Gênesis capítulo de número 1, quando diz que todas as coisas estavam um caos, no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo estava ali no caos, o Espírito de Deus pairava
por sobre as águas. Era ele que sustentava tudo aquilo, para que depois, pela palavra de Deus, todas as coisas fossem formadas e a ordem fosse estabelecida. Mas é o Espírito de poder, o Espírito de Deus. E você nota em toda a história bíblica, o que Jesus está concedendo aos seus discípulos, se antes ele já havia concedido paz, agora ele concede aos seus discípulos poder. Recebei o Espírito Santo. Poder para quê? Para fazer aquilo que o Espírito Santo faz. Ele vivifica o nosso coração. Ele traz vida, ele traz vitalidade para a minha vida, para a tua vida. É o Espírito da vivificação. É o Espírito que nos capacita para fazermos aquilo que Deus exige de nós. Aqui é uma coisa muito interessante. Tantas vezes você diz, mas eu não consigo obedecer completamente a palavra de Deus. Mas eu não consigo obedecer completamente a palavra de Deus. Paulo deixa bem claro isso. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Não é por você mesmo que você é capacitado, não é por sua boa intenção, não é pelo ensinamento que você recebeu que você será capacitado, mas pelo Espírito Santo de Deus que você será capacitado. Há várias pessoas que conhecem talvez mais teologia do que Calvino conheceu. Mas elas não são capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, elas trazem escândalo para o povo de Deus. Paulo diz, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Vivificação, capacitação. Ou a própria habitação. É engraçado porque quando perguntaram a Jesus Cristo sobre o Espírito Santo de Deus, Jesus diz, eu vos enviarei o outro Consolador. Ele estará com vocês. É o Espírito no meu coração, no seu coração, que media, que representa a presença de Jesus em nós. Por isso Paulo diz, se tendes o Espírito, tendes vida, se não tendes o Espírito, não tendes vida. O que Jesus disse naquele primeiro dia? Foi um dom concedido, ele disse, recebei o Espírito. Shalom, paz seja convosco. Paz, depois ele diz, recebei o Espírito, poder para vocês fazerem. Em terceiro e último lugar, versículo de número 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui ele nos dá propósito. O que nós devemos fazer nessa vida? Qual que é o nosso trabalho nessa vida? Qual que é a minha missão nessa vida? Você pode dizer, a minha missão nessa vida é conseguir sustentar a minha família. Eu digo, é uma missãozinha muito miserável. Porque outras pessoas, você nem precisaria ser crente para ter uma missãozinha dessa. Todo mundo tem a obrigação de fazê-lo. A minha missão nessa vida é concluir o ensino universitário. Eu vou dizer, também é muito miserável essa missão na sua vida. A minha missão nessa vida é ser um empresário bem-sucedido. Digo, também, continua. Eu vou falar miserável, mas Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. Ele não diz apenas miserável, Jesus diz que você é louco, isso é loucura, se a sua missão é apenas esta. Jesus nos dá uma missão mais gloriosa. Jesus nos dá uma missão mais importante. Ele diz para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E eu me lembro de uma determinada ocasião, lendo, na verdade, de que uma determinada ocasião, Charles Spurgeon, aquele pastor batista na Inglaterra, ele estava falando para um grupo de pregadores, ele estava treinando algumas pessoas para irem pregar o Evangelho, e ele disse para aquele grupo de pregadores, se a rainha da Inglaterra convidar vocês, ou convocar vocês, porque ela não convida, se ela convocar vocês para serem embaixadores britânicos em outros países, não se rebaixem. Vocês são embaixadores de Cristo. Vocês têm a missão de pregar o Evangelho glorioso do Senhor Jesus. Essa missão é muito mais gloriosa do que ser embaixador de qualquer país, em qualquer outro país, outra nação. Jesus dá aqui um propósito para a vida. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Enviados pelo Senhor Jesus. Para fazer o quê?
para fazer aquilo que Cristo fez, assim como o Pai me enviou. Eu envio vocês. Viver no mundo como Jesus viveu no mundo. Jesus não me tira do mundo, Ele não tira você do mundo, mas Ele nos convida e Ele nos dá a missão de vivermos no mundo como Ele viveu no mundo. E Jesus no mundo, Ele foi sal da terra e luz do mundo. Ele espalhou o seu ensinamento, Ele espalhou a sua influência, como o sal faz. Ele trouxe a revelação da vontade de Deus, como a luz faz, enviados por Deus, como Cristo foi enviado. Eu e você, a nossa missão é sermos representantes de Cristo, onde nós estivermos, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua família, lá na sua vizinhança. Como que nós podemos concluir essa mensagem nesta manhã? Cristo vivo nos ensina pelo seu procedimento e pelas suas palavras. Pelo procedimento dele, ele me ensina a mim e a você que ele pode ir em áreas, lugares que ninguém mais pode. Nenhum amigo, nem o seu esposo, nem a sua esposa pode ir naquelas áreas da sua vida que somente Jesus pode mudar e transformar. Jesus Cristo nos consola com a sua presença, Ele é Emmanuel. Todos os momentos Ele está conosco. O Senhor Jesus Cristo nos consola quando Ele vem a nós nos momentos de temores, de medo, de angústia que nós estamos atravessando. E Ele nos traz paz, Ele nos traz poder e Ele nos traz propósito para essa vida. Quero concluir contando uma história que aconteceu com um pregador muito famoso, escreve vários livros, você provavelmente já leu um deles, o pregador batista John Piper. Recentemente eu ouvi uma mensagem do John Piper, e Piper estava pregando em uma universidade, para um grupo de jovens em uma universidade. E ele iniciou a mensagem dele de uma maneira que a minha esposa já me proibiu iniciar qualquer uma das minhas mensagens. Ele disse assim: eu quero contar para vocês na manhã desse dia como que está a casa dos Pipers nesse exato momento. Ele disse: ontem eu e a minha esposa saímos para discutir a relação. Algumas coisas entre nós não estavam boas e nós saímos para um restaurante no interior, e nós iríamos almoçar e conversar sobre o nosso relacionamento. Mas em determinado momento na conversa, a coisa foi ficando cada vez pior, e pior, e pior. E nós voltamos daquele restaurante, eu olhando para um lado, e ela olhando para o outro, e dirigindo o carro sem conversar um com o outro. Isso, à noite, quando nós fomos dormir, nós fazemos a devocional, nós temos um livro de devocionais. Ela virou para mim e disse: você não vai ler a devocional dessa noite? Ele diz: eu me senti horrível, porque eu não queria ler aquilo. Eu não queria nem orar a Deus naquele momento, porque eu não estava conversando com minha esposa. Como que eu poderia conversar com Deus? Mas eu li, eu orei. Eu deitei e virei para um lado da cama e ela virou para o outro. E nós dormimos. E eu acordei essa manhã. Dei um beijo nela e disse: querida, eu acredito que todas as coisas ficarão bem. Peguei as minhas coisas e vim para essa conferência. E aí ele explicou por que ele estava falando tudo aquilo, que ele não precisava ter iniciado a mensagem dele. A esposa dele também poderia ter proibido de fazer aquilo, mas ele simplesmente iniciou daquela maneira e diz: eu quero dizer isso para vocês por duas razões. Primeiro, para vocês não pensarem que pregadores famosos não enfrentam dificuldades e não têm problemas na vida deles. Quero que vocês saibam disso. Mas segundo, eu quero que vocês saibam que eu não estou pregando o Evangelho porque tudo na minha vida está bem. Eu prego o Evangelho porque eu acredito que o Cristo vivo vai colocar em ordem todas as áreas da minha vida. E é isso que eu gostaria de dizer para você nesta manhã.
Talvez exista alguma área da sua vida que não está bem. Mas a alegria, o gozo, o júbilo, o motivo de louvor que você tem, é que o Cristo vivo vai colocar em ordem todas as coisas. Ele vem a nós nos nossos medos. Ele se faz presente na nossa vida. Ele nos consola. E Ele vai em áreas que ninguém mais pode ir. Ele nos dá paz. Ele nos dá poder. Ele nos dá um propósito na vida. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar. Meu Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor, pela bendita esperança que temos na ressurreição de Teu Filho Jesus. Ó Deus, dá-nos graça para Te louvarmos de todo o nosso coração e vivermos capacitados por essa bendita esperança. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.